Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso La Salle Cast. Eu sou Tânia Payne e hoje temos um episódio especial, feito com muito carinho para vocês, estudantes, famílias, colaboradores e toda a nossa comunidade escolar. Vamos conversar sobre um tema que pode transformar os resultados escolares e até a forma como encaramos os desafios do dia a dia. Como criar uma rotina de estudos produtiva e eficaz. Você sabia que estudar horas seguidas nem sempre é o melhor caminho? Vamos descobrir como nosso cérebro aprende melhor, quais métodos realmente funcionam e como cada faixa etária pode criar estratégias personalizadas de estudo. Tudo isso dentro do contexto do nosso Projeto Hábitos de Estudos, que faz parte do DNA lassalista, desenvolvido por toda a rede La Salle, buscando uma educação de alta performance. E hoje, para a gente poder ter um trabalho bem produtivo, a gente tem 3 convidados especiais aqui. Renata Rocha, orientadora educacional da educação infantil e do primeiro aninho. Brenda Muniz, orientadora do ensino médio. E o nosso convidado especial, João Rodrigues, aluno de medicina do 11º período, missionário do Campus Fidei e idealizador de um projeto bem interessante, Estudante Ordinário. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, Tânia. Então vamos lá, né, pessoal? Como é que esse cérebro aprende, né? Acho que a gente tem que falar um pouco sobre isso, iniciando, né? Então, Renata, a gente vai começar com você, né? O que acontece no nosso cérebro durante o processo de aprendizado? Fala um pouquinho disso pra gente. Então, Tânia, como é importante, né, a gente compreender esse funcionamento, porque às vezes as nossas falhas dentro do processo é pela falta desse conhecimento. Então, assim, uma vez que a gente se propõe a estudar, o nosso cérebro começa a ativar várias áreas, e em especial, né, o hipocampo, o córtex pré-frontal, córtex cerebral como um todo, né? Então, nessa situação, o cérebro está extremamente ativo e é o momento que inicia o processo de aprendizagem. Claro que os nossos sentidos, né, audição, visão, vai direcionar informações para esse cérebro que está estimulado e a partir daí inicia o processo de aprendizado que normalmente depende de alguns teóricos, mas assim, normalmente é dividido em 3 etapas. Então, para a gente compreender como funciona o processo de aprendizado, facilita a gente entender quais são as práticas que a gente precisa desenvolver para que esse processo tenha início e haja uma conclusão. Então, a primeira etapa seria, vai codificar todas as informações que chegam, né? Então, eu optei em estudar geografia. Então, a partir do momento que eu faço a leitura daquelas informações, daquele conteúdo, meu cérebro recebe essas informações e transforma isso em impulsos elétricos por meio dos neurônios, né? E nessa transmissão, a primeira etapa do processo de aprendizagem é a codificação. Então, o cérebro recebe essa informação, ele identifica que é um conteúdo novo e ele precisa, de alguma forma, armazenar aquilo ali. Então, chegou aquela informação, bom, aquele conteúdo não fazia parte do meu repertório de conhecimento no campo neurológico, então eu preciso acolher essa informação e armazenar. Então, uma vez que o cérebro identifica que é uma informação nova, muitas das vezes ele recorre a conhecimentos anteriores, até para que haja conexões, né, que façam mais sentido neurologicamente. Por isso que o processo de educação, ele é por etapas, né, por níveis de ensino, há uma justificativa por isso também. E nessa situação, há um armazenamento dessas informações. A proposta de quando você estuda é que você possa acessar aquele conteúdo num outro momento e você consiga lembrar, né, daquilo que você estudou. Então, você passa por um processo de armazenamento e a terceira etapa seria você praticar a sua memória para que o tempo de permanência daquele conteúdo no cérebro seja longo por meio da repetição. É onde entra aí inúmeras técnicas de estudos, né, que nos ajuda para alcançar esse processo de aprendizado completo, né? Então, seria mais ou menos nesse sentido. A gente precisa compreender que são etapas, por isso que a gente ficar na primeira etapa do processo de aprendizado, que é simplesmente fazer uma leitura, pode ser que você não vá conseguir armazenar tudo aquilo que você precisa. Então, passar pelas 3 etapas do processo de aprendizado, ele é importante. Então, Renata, eu vou pedir para você falar um pouquinho para as famílias que estão nos escutando, qual é a importância do sono, da alimentação
e de pequenas pausas. Fala para essas famílias, porque eu acho que vai ser muito significativo. Então, Tânia, assim, independente da idade, né, a gente precisa analisar o quanto que um conjunto de hábitos vai favorecer um aprendizado muito mais significativo. Então, na verdade, o sono, o momento que a gente vai conseguir armazenar tudo aquilo que a gente desenvolveu e aprendeu ao longo do dia é durante o sono. Então, no momento do sono mais profundo, do sono mais reparador, a gente consegue armazenar de uma forma muito mais concreta, consolidar o conhecimento do dia por meio do sono. Então, se você tem insônia, se você acorda muitas vezes à noite, se é uma criança que tem um sono muito agitado, pode vir a prejudicar o processo de aprendizagem, porque essa criança não tem o sono reparador que vai fazer com que essa memória de longo prazo seja estimulada por meio do sono. Então, a alimentação, ela entra como outro fator importantíssimo. O cérebro, ele precisa de nutrientes, ele precisa de vitaminas, enfim, é um composto, né, nosso corpo como um todo, mas, por exemplo, alimentos ricos em ômega 3, né, vitamina B12, vitamina B, né, o complexo B, são algumas vitaminas, alguns nutrientes que alimenta o nosso cérebro para que ele possa ter a capacidade de concentração, de foco, memória, né? Muitas das vezes as pessoas falam assim, minha memória não está boa. Então, às vezes, uma questão de alimentação pode influenciar também. Então, aquela criança que tem determinadas restrições ou dificuldades para se alimentar, né? Às vezes, uma alimentação com excesso de açúcares, excesso de... enfim, algo que multiprocessados, né, ultraprocessados, alimentos ultraprocessados, pode acontecer disso interferir, porque o funcionamento saudável do cérebro, ele vai precisar de nutrientes para fazer o armazenamento desse conteúdo que você teve acesso ao longo do dia, e uma vez que você não está nutrido de tudo isso, vai ter alguns déficits. Então, a alimentação, a questão da alimentação, o sono, ele é essencial. Você apontou também, Tânia? Pausas. As pausas. A gente tem, assim, um pensamento errôneo de achar, assim, às vezes a gente tira até vantagem, né? Hoje eu estudei 4 horas seguidas, 8 horas, 12 horas de estudo. E, às vezes, a gente acha que isso vai ser ótimo, né? Então, eu estou acumulando conhecimentos. E não é dessa forma que acontece. O nosso cérebro, ele fica extremamente sobrecarregado. E eu falo que a gente pode fazer uma relação com a atividade física, né? Se eu quero um ganho de massa magra e eu tenho um excesso de carga, né, durante o meu treino, aquilo pode vir a ter uma lesão. E às vezes você não vai atingir o resultado esperado. Então, a pausa, se você fizer qualquer treino de academia, você tem o treino e você tem o tempo de pausa. Então, o corpo precisa disso, o cérebro também. Então, as pausas, ou entre os estudos, ele é importante, né? Por isso que existem, como eu falei, há várias técnicas. E a pausa também para o lazer, a pausa para você fazer algo que você gosta. Então, de alguma maneira, enquanto você tem a pausa, que é até mesmo a mais importante, a pausa do sono, o seu cérebro, ele está sendo, de alguma forma, a gente chama, alguns estudos apontam que é a limpeza cerebral. O sono, ele tem essa função de fortalecer as conexões de algo que é importante para ser armazenado e o que é irrelevante poder ser descartado. Então, essas pausas ao longo do dia, ou a pausa noturna, que é durante o sono, ele ajuda realmente a gente conseguir filtrar aquilo que tem relevância, aquilo que é importante, na véspera de uma prova, né, de alguma atividade importante, concurso, enfim. Então, como a gente está com um estudante de medicina que já está no 11º período, vamos ver se essas coisas todas se confirmam, né, Renata? Vamos ver se então, a questão da atenção, né, da importância do sono, e aí também se a gente pode ficar usando um celular antes de dormir, se isso favorece ou não, né, e trazendo isso, né, que cada cérebro é único, né, então como é que isso também, fechando, né, tudo isso que a Renata trouxe, que de suma importância, você como estudante traz isso para a gente também, dentro desse contexto da medicina? Bom, a primeira coisa é querer desmistificar essa coisa que a gente tem de que depois que você passa no vestibular, você estuda menos, né? Então, assim, quando você entra para uma faculdade, é aí que você vê a realidade das coisas, né? É aí que você estuda mais, né? Então, assim, corroborando muito o que a Renata falou, essa questão da memória, ela tem que estar muito ativa, assim, principalmente para um curso em que você não quer esquecer os conhecimentos, né? Então, não tem como eu me formar em medicina e aí ficar me preocupando só com as provas.
Então eu faço uma prova e aí depois eu esqueço o conteúdo que eu aprendi. Então quando eu estiver no pronto-socorro atendendo alguém, eu vou ficar consultando um livro. Então tudo isso precisa estar na minha cabeça, né? Então essas 3 fases que ela falou do aprendizado, elas são extremamente importantes, né? Então para mim, que estou fazendo um curso que você tem que deter esse conhecimento a longo prazo, essa questão principalmente da repetição e da revisão, elas são mais importantes de todas, assim, né? Porque você precisa dizer para o seu cérebro aquilo que é de fato importante. Então, a memória, ela pode ser colocada, assim, de uma forma lúdica, como se fosse uma pilha de papel. Cada vez que você aprende uma informação nova, você coloca essa informação no topo. Só que você aprendeu um negócio agora, você sai aqui, você aprende outra coisa, você coloca outra coisa em cima. E aí você vai colocando pilhas e pilhas de coisas novas todos os dias, e aquilo que você considerava sendo importante vai ficando lá para baixo. Então, o que a repetição espaçada faz, que ela falou, né? E o que essa revisão, no que ela é importante? É de você pegar essa folha de papel e colocar lá em cima. E para que isso funcione corretamente, para que meu cérebro funcione corretamente, eu preciso de tudo isso. Então eu preciso de um sono, eu preciso de uma alimentação adequada, eu preciso de uma rotina. E aí, principalmente falando do sono, se eu vou lá antes de dormir e não tenho uma rotina de sono, uma higiene do sono, fico no celular até mais tarde, isso não vai acontecer. Porque eu vou demorar mais a entrar naquele sono que é o chamado REM, né? O sono REM. E aí, o processo de aprendizado, que ele é mais efetivo nesse momento do sono, ele é perdido, porque você tem menos tempo de REM, né? Que é esse sono mais profundo. E aí acaba que a aprendizagem fica defasada por conta de coisas simples, como o sono, né? Ok. E aí agora eu vou chamar a Brianda, né, que vai falar sobre projeto Hábitos de Estudos, né? E aí a gente pega o gancho do que o João trouxe e a Renata, né, sobre revisão, né, que a gente tanto fala da importância dos meninos estarem estudando, né, e revisando, e a rotina, né? Então vamos pegar esse gancho aí, Brianda, e fala um pouquinho pra gente. Sim, puxando um pouquinho, né, tanto do que a Renata já pontuou, como o João, perdão, a gente, é importante destacar tudo isso, assim, a importância da revisão, por quê? Senão isso entra na curva do esquecimento. Então, quando você não faz uma revisão, costumo dizer, né, e aí eu copio um pouquinho do que o irmão Jaci traz muito pra gente, nosso vice-diretor. A gente sempre que fala de rotina de estudos, ele sempre fala para os alunos, matéria dada, matéria estudada. Se você não faz esse estudo, entra na curva do esquecimento. Não sou especialista, talvez o João possa aplicar um pouquinho mais sobre isso com vocês, mas é importante, né, comprovado cientificamente essa questão. Quando a gente fala de projeto de vida, ele está automaticamente ligado ao hábito de estudos. Então, por que eu coloquei projeto de vida antes do hábito de estudo, que é o tema do nosso podcast? Porque se a gente não tem um projeto de vida bem definido, se a gente não faz um autoconhecimento, é muito difícil que a gente consiga o sucesso que a gente deseja. Então, o autoconhecimento, assim, ele é fundamental em todas as etapas da nossa vida e a gente precisa compreender que isso vai estar ligado aquilo que a gente quer, seja a questão de estabelecer ali o sonho, a meta, o objetivo. Se seu objetivo hoje, né, como aluno, eu sempre converso isso com os meninos em sala de aula, é passar, é tirar boas notas. Então, o que você está fazendo para isso? Quais são as metas? Eu tenho um sonho e estudar fora. Sim, mas para isso, o que você precisa fazer? Então, o aluno, ele precisa se conhecer, ele precisa estabelecer metas claras, ele precisa se conhecer, né, acima de tudo, assim, qual que é o meu ponto forte? Qual que é o meu ponto fraco? Aonde eu preciso aprimorar? Então, em cima disso, ali, quais as habilidades que eu tenho? Quais as dificuldades que são mais latentes? Então, toda vez que a gente inicia uma atividade de rotina de estudos, a gente faz, hoje eu atuo no ensino médio, então, quando a gente começa a fazer ali com a primeira série, as primeiras atividades são autoconhecimento. Então, depois disso aí, cada aluno faz sua análise e aí depois disso a gente consegue dar o segundo passo. Então, o projeto, né, um projeto Hábitos de Estudos do colégio, é muito significativo, né? A gente começa isso desde da educação infantil, pegando, né, o ensino fundamental, anos iniciais, anos finais, e o ensino médio, né? E dentro dessa perspectiva, né, a rede hoje traz a importância da gente estar trabalhando o projeto Hábitos de Estudo com mais ênfase, principalmente com os meninos da 3ª série, da 2ª série, da 1ª série do ensino médio, né? Acho que é super relevante, importantíssimo, né? Mas como é que é esse diálogo, essa relação
desse projeto? Fala um pouquinho mais dele, para que também as famílias possam entender o que a gente está trazendo, né? E Sim. da importância que a escola dá para essa alta performance. Sim, né? Educação de alta performance, a gente fala que é um trabalho de formiguinha, então a gente não consegue exatamente concluir ele em um ano. Então são diversas etapas que a gente faz com as 3 séries do ensino médio. O primeiro passo é o autoconhecimento, como eu coloquei, depois disso a gente trabalha ali realmente do aluno entender como ele aprende. Então, através de várias atividades, então todas essas técnicas que a gente faz, a gente aplica por meio de atividades práticas. Então, tudo aquilo que é prático, que o aluno coloca a mão na massa, que a gente faz com que ele reflita, né? A gente traz diversos parceiros também para essas atividades. Sempre quem vem de fora acaba conseguindo contribuir de uma maneira melhor com os nossos alunos. Não que a gente não tenha o conhecimento, mas é aquilo, né? Quando vem de fora, eles acabam dando um pouquinho de valor e ouvindo, e muitas vezes são pessoas com uma idade mais próxima, então isso tem um sentido. Então, voltando essa maneira que a gente inicia a atividade, então depois do autoconhecimento a gente passa ali para o aluno, para ele se descobrir se ele é auditivo, se ele é visual, se ele é sinestésico. O porquê disso? Porque assim, quando você consegue despertar e se encontrar em uma forma de aprendizagem, você consegue realmente se dedicar e ter melhores resultados. Então, o aluno visual é aquele aluno que aprende ali vendo quadro, né, fazendo a leitura de um livro, é aquele aluno que gosta realmente de ter coisas no campo visual. A gente tem um aluno auditivo, que é aquele que assiste aqui vários podcasts, várias aulas gravadas, é aquele aluno que costuma se gravar para ouvir, né? As que eu estou falando resumidamente. E o aluno sinestésico, inclusive eu me encaixo muito bem nesse perfil, falo sempre movimentando as mãos, então assim, eu preciso estar em movimento para aprender. Então é aquele que gosta da aula prática, da aula de laboratório, é aquele que espalha post-it pela casa. Então assim, eu quando vou conversar com os alunos, eu utilizo realmente exemplos práticos do dia a dia, coisas que eles conseguem identificar ali no contexto familiar. E aí depois dessa etapa a gente passa mais para a parte de a gente conversar com eles ali da rotina de estudos em si. Porque para se falar de rotina, a gente tem que entender que cada ser é único, né? Cada família tem uma dinâmica, cada aluno tem a sua organização familiar dentro de sala, o seu espaço. Então, dentro disso, a gente dá muitas dicas, a gente fala de tudo que vocês colocaram, da importância do tempo, dele ter a pausa, dele ter o lazer, dele ter a diversão, a importância do sono, até mesmo quando a gente senta para fazer essa organização, eu coloco para eles ali o tempo da alimentação. Então, tem o tempo do horário do almoço, horário do lanche, horário da janta. Então, assim, é importante a gente colocar isso para o aluno, porque muitas vezes a gente percebe, não, eu quero estudar, eu vou lanchar ali, então tá mastigando e ao mesmo tempo tá estudando, e a gente sabe que isso não é eficaz. Então a gente trabalha nessa questão da rotina. E para se trabalhar a rotina, a gente precisa colocar para eles o porquê que essa rotina é importante. O porquê que eu preciso cumprir horários. E aí é nesse momento que eu faço um paralelo, muitas vezes, eu tô falando de aluno de ensino médio, com a vida adulta. Que a gente tem uma rotina a seguir, a gente tem uma estratégia, né, a cumprir todos os dias, e o porquê que a gente precisa iniciar nessa fase. E aí, dentro dessa rotina, é até a questão realmente de ter horário para acordar. Não, mas no final de semana eu quero dormir até meio-dia. Ok, você vai dormir no final de semana até meio-dia, mas e depois disso, o que você vai fazer? E é nesse momento também que eu peço muito a ajuda das famílias, porque quando a gente faz essa criação dessa rotina que eles levam para casa, é importante que a família também cobre desse aluno, assim, cobre no sentido assim, que a Renata colocou, de acompanhar. Você está fazendo? Então, aquele aluno que tem uma dificuldade maior, o que eu ainda oriento a ele? Você vai pegar essa rotina, você vai colocar num quadro, num campo visual, vai fazer isso por post-it, conforme você for cumprindo as etapas, você vai tirando, dependendo da atividade, você vai realmente até rasgar aquele papelzinho, jogar fora, a sensação de dever cumprido, tá? Então, é basicamente assim, nessas atividades práticas que a gente faz para que eles consigam realmente ter o resultado e se sentir, assim, capaz. Porque quando você percebe que aquele aluno que não tinha uma nota muito legal, ou que às vezes até tem uma nota boa, mas quer se superar, que ele consegue atingir, automaticamente ele busca novas estratégias, novas oportunidades, e ele também começa a ajudar os colegas em relação a isso, né? Isso é muito bacana.
Então, aí agora eu vou então passar para o João, que tem umas estratégias bacanas, né, que funcionam, e ouvir sobre essa sua experiência, né, o que realmente dá certo, o que não dá certo, né, alguns métodos de estudo, né, fundamentos dessa aprendizagem. Então, escutar um pouquinho, até porque você também tem um projeto muito bacana, né, que é o Estudante Ordinário. Então, trazer um pouco disso para a gente dentro desse contexto de como funciona o cérebro, de como que estão os hábitos de estudos dentro dessa perspectiva do ensino médio, e você já como dando no ensino superior, né, o que você vê de significativo e de importante para a gente trazer essas ideias e essas estratégias. Não, perfeito. A primeira coisa que eu sempre gosto de explicar é o porquê que é estudante ordinário, né? Porque às vezes a palavra tem um que assim de outras coisas, sim, mas o ordinário vem de ordem, né? Então assim, dessa coisa do cotidiano, né? Porque eu acredito piamente de que as coisas mais extraordinárias da vida, elas acontecem no ordinário, né? Então as coisas que acontecem rotineiramente. E aí corrobora até com o que você estava falando antes, que é essa questão de que o jovem, às vezes, ele quer sempre uma novidade, né? Sempre uma coisa nova, diferente para fazer no dia a dia. Só que, se a gente parar para refletir e comparar a nossa vida no real e essa vida que eles querem viver, assim, de novidade, e eu não quero fazer isso que é muito chato, cara, é incompatível. Então, eu gosto de citar o exemplo dessas rotinas de alta performance, né? Então, se a gente pegar os atletas de alta performance, por exemplo, um Cristiano Ronaldo da vida, ou o que tá muito na moda, assim, que tá muito na moda o bodybuilder, né? Que você faz ali a musculação. E aí você pega uma rotina de um campeão, multicampeão, como o Siban, que tá na moda, assim, eles devem saber quem é. Sim. Então, você pega a rotina de um cara desse e assiste durante 5 minutos a vida dele, você vai achar muito chato, porque o cara faz a mesma coisa todos os dias. A mesma coisa todos os dias. Só que se você quer chegar num resultado extraordinário, você tem que fazer o ordinário muito bem feito. Então ele não pode errar na dieta, ele não pode errar no horário que ele acorda, que ele faz um cardio, que ele vai pra academia, então ele não pode errar nisso. E aí a graça da vida e o extraordinário da vida está justamente nessa rotina de alta performance, que é algo inicialmente chato, mas se feito por muito tempo, aquilo se perpetua, né? E aí voltando um pouco sobre essa questão da aprendizagem, cara, essa aprendizagem, corroborando também o que a Renata estava falando, eu posso resumir esses 3 mecanismos que ela falou em duas grandes partes da aprendizagem, que é o input e o output. O que seria o input? O input é tudo aquilo que você coloca para dentro da sua cabeça. Então, se você está assistindo uma videoaula, se você está escutando um podcast, se você está lendo, tudo isso você está colocando para dentro da sua cabeça. E aí você coloca isso para dentro da sua cabeça, você decodifica, e para que você tenha um aprendizado que seja eficaz, é necessário que você produza algo com isso. E aí esse algo que você produz é o output. Então, se você faz um resumo, se você faz um post-it e cola na casa toda, tudo isso é o output. E aí muitas vezes a gente tem resultados que não são tão interessantes, que a gente não gostaria de ter, porque a gente não tende a fazer essas duas coisas. E aí cerca de 30% da aprendizagem é o input e 70% é o output, é o que você faz com aquilo ali. Porque se eu coloco para dentro só o que o professor está me falando e eu não faço um raciocínio em cima daquilo, eu sou só um repetidor e aquilo ali vai ser uma informação como qualquer outra que eu recebo. Então eu preciso colocar isso dentro da minha cabeça e fazer, cara, agora que eu entendi, que eu fiz as sinapses com aquilo que eu já tinha visto em alguma vez na minha vida, eu consigo produzir algo com aquilo. Então, a partir do momento que eu produzo, não eu estou repetindo o que o professor está falando, eu estou fazendo com aquilo que eu entendi. E aí a gente entra na aprendizagem ativa, que é esse output. E aí essa aprendizagem ativa, ela é muito poderosa porque ela tem esse quê de 70% da nossa aprendizagem, né? E aí eu tenho 3 métodos aqui que eu separei para falar para o pessoal, que são 3 métodos de estudo ativo, né? Então, assim, alguns deles são mais famosos, outros nem tanto. O primeiro deles é o método Feynman, não sei se já ouviram falar desse método, né? Esse método ele é amplamente difundido e é um dos que mais funciona e a grande quantidade de tempo, né? Porque ele deve ter sido professor lá de não sei quanto, de 1900 e tanto, né? Ele era um professor lá de Harvard e ele era um professor que o pessoal gostava muito de assistir às aulas, né? E ele começou a desenvolver um método de estudo dele e aí o método de estudo consiste em 4 passos. Você estuda a matéria, você faz um input e aí você dá uma aula daquela matéria para, assim, um amigo imaginário. Para o espelho. Para o espelho, qualquer coisa desse tipo. E aí você faz isso, que é o output, e aí depois que você faz esse segundo passo, você tem um terceiro passo, que é avaliar a sua própria autoexplicação. Porque enquanto você vai fazendo essa explicação, provavelmente vai chegar um momento que você vai travar, que você não vai lembrar de um certo ponto, e aí você vai fazer essa avaliação.
E aí o quarto passo, que aqui está o pulo do gato, é de você tentar simplificar ainda mais aquilo que você acabou de explicar. Porque quanto mais você consegue simplificar uma informação, quanto mais você consegue simplificar algo, quer dizer que você aprendeu mais aquele algo. Então, se eu consigo trazer uma coisa muito complexa para algo muito simples, quer dizer que eu entendi e dificilmente eu vou esquecer. Então, esse é um método muito poderoso e ele pode ser utilizado principalmente para exatas, né? Então, você explicar como é que você faz uma equação ou, sim, como você chega numa determinada fórmula de física, como você faz aquilo, né? Então, seria como explicar para um amigo. Muito importante. Um outro que eu gosto bastante é o Recite. Recite é o método que eu costumo colocar entre aspas, né? Que é o método de estudo para preguiçoso, né? Quem tem pouco tempo, né? Como é que é esse método? Você, ao invés de só ler o material e ao invés de você fazer aquele resumo enorme, né? Que é aquele resumo que você vai copiando tudo que está no livro, tudo que está na aula, você vai fazendo pausas. Você vai lendo e parando em certos períodos. E aí, quando você para, você faz uma espécie de meditação, entre aspas. O que eu de fato entendi disso? E aí você deixa um pouco o material e tenta colocar com suas palavras aquilo que você acabou de ler. Isso é o método de Recite, que aí você vai fazendo isso de forma sistemática até ter um resumo que você mesmo escreveu. E o terceiro método, ele é um método um pouco mais complexo, mas ele é um método mais refinado, assim, a taxa de retenção dele é um pouco maior, que é o método SQ3R, né? Esse método SQ3R, ele é um método em que cada uma dessas letras é um passo que você deve seguir. Mas de forma resumida, para quem está escutando a gente aí, como é que ele funciona? Ele funciona o seguinte, você vai pegar um livro, e aí nesse livro, ao invés de ler tudo de uma vez, você vai primeiro fazer uma análise do capítulo que você vai ler. Vamos supor que a gente está estudando História do Brasil, Colônia. Então eu vou pegar o capítulo e eu vou olhando ali aquilo que vai me chamando mais atenção. Então eu vou fazendo um mapeamento com os olhos. Eu vou olhar os títulos, eu vou olhar os gráficos, eu vou olhar as imagens. E aí meu cérebro já vai se acostumando com aquilo que eu vou encontrar ali. A segunda parte, você vai tentar fazer um questionário com base nisso que você acabou de olhar. Então assim, é algo bem raso. Você vai anotar esse questionário. Vai anotando esse questionário do lado e olhando ali aquelas figuras, aqueles títulos, subtítulos, você vai formular um questionário. E aí, agora sim, você vai ler o capítulo. Por que você faz esses dois passos anteriores? Para você ativar o seu cérebro para aquilo que você vai ler posteriormente. Porque você não vai ler só com um receptor, assim, né? Você não vai fazer só um input. O seu cérebro, ele vai tentar procurar as informações que você precisa para responder aquele questionário. E aí, isso você vai lendo, sem tocar no questionário, depois você vai lá e responde esse questionário de forma manual. E aí, esse questionário vai virar um material de revisão, posteriormente, que você pode usar para fazer uma prova, ou você pode fazer diversas outras coisas. Isso falando de métodos de estudo, né? Uhum. Porque se você não tiver um método de revisão, né, aquela curva do esquecimento, que a Brena acabou de falar, ela precisa estar em mente, né? Assim, o que ela estava falando da curva de esquecimento é de um experimento que foi feito há muito tempo atrás pelo Ebbinghaus, né? Ebbinghaus fez esse experimento em que ele queria decorar uma sequência de números aleatórios e essa sequência, ela não tinha relação. Então, ela não fazia uma sequência que poderia ser gravada. Eram números aleatórios. E como os números eram aleatórios, é um passo muito difícil de você decorar, né, a sequência. Como se você estivesse decorando a sequência de pi, 3,14 e o resto, né? E ele tentava fazer isso e ele foi vendo a quantidade de números que ele ia esquecendo a cada quantidade de tempo. 24 horas, 7 dias depois. E ele formulou essa curva de esquecimento, em que se você não revisar o conteúdo de um dia para o outro, assim, você perde assim, mais de 50% daquilo que você acabou de aprender. Então, por isso que a revisão ela se tornou muito importante. E aí, muitas vezes, você vai ver assim, o pessoal falando da importância da revisão, de você colocar essa repetição espaçada pela quantidade de tempo, né? Então, você vai fazer uma revisão dali a 24 horas, aí normalmente você faz daqui a 7 dias, e aí você vai espaçando 15 dias, a um mês, e aí depende de cada pessoa, né? Da capacidade de absorção de cada pessoa. Mas eu, pessoalmente, estudando para residência médica, que é o concurso que eu vou fazer agora, eu reviso 7 dias, aí eu reviso 1 mês e 3 meses. 7 dias, 1 mês e 3 meses. Então tá lá a repetiçãozinha para eu fazer
tá lá já separado. Bacana. Isso aí, eu acho que, né, trouxe assim dicas valiosas, né, para os nossos estudantes, até para as famílias mesmo e para a gente, Sim. né? Eu acho que são pontos assim muito muito significativos e interessantes, porque a gente dentro da educação o tempo inteiro a gente também tem que estar lendo, se informando, né? Tem sempre coisas novas acontecendo. Então, isso daí, e com a nossa rotina, né? A gente precisa ter alguns focos também, e essas dicas aí são valiosíssimas, né? E aí, Renata, eu vou te perguntar. Projeto Hábitos de Estudos para Educação Infantil e primeiro ano, a gente já começa aí mesmo? Começa sim. Em especial no primeiro ano, eles têm mais condições, né, de compreender esse processo de aprendizado. Agora, um ponto que é importante, que nós damos bastante ênfase no Hábitos de Estudos, no projeto Hábitos de Estudos com os pequenos, primeiramente é assim, qual que é a grande fala que os pais trazem? Meu filho é desatento, meu filho não presta atenção, meu filho... Aí, de vez em quando, eu questiono as famílias. Em casa, você como pai, você como mãe, você consegue iniciar e concluir o que você faz? Porque primeiramente você é um modelo dentro de casa. Então, às vezes nós temos crianças que vêm com o título de ser desatenta e não necessariamente ela tem algum déficit, né? Às vezes a gente, é um déficit de atenção. Não necessariamente. Então, o projeto Hábitos de Estudos, na verdade, é uma orientação para a criança, mas envolvendo a família. A importância dos pais perceberem que se essa criança não inicia a escovação dentro do banheiro e conclui dentro do banheiro, há uma tendência muito grande ela não ter foco e atenção para o processo de aprendizagem. Então, dentro dos afazeres da rotina familiar, a criança precisa iniciar e concluir tudo. E hoje o que nós vemos? Crianças muito aceleradas, crianças muito ansiosas, que vêm de pais ansiosos, de pais acelerados, ou uma rotina familiar muito intensa, que isso vai impactar no desenvolvimento da criança. Então, às vezes a criança, eu não aprendo, eu não consigo, mas a gente tem que voltar lá atrás. Então, a criança, a gente treina a atenção, o foco, a criança desde pequena, né? Se essa criança está acostumada a se alimentar, ela levanta, vai na TV, volta, come um pouquinho, vai, pega um brinquedo, retorna, o que a gente está ensinando para ela é que ela não precisa ter foco naquilo que ela inicia. Então, se a gente não mostra para a criança que esse modelo de iniciar algo e concluir, ele é válido para todas as situações da vida, essa criança pode vir a apresentar déficits, mesmo tendo um cérebro, uma condição orgânica, fisiológica extremamente preservada. Então, algumas situações eu falo com os pais. Primeiro, vamos fazer um treino de atenção. Nossa, realmente, eu não tinha parado para pensar. Ele escova os dentes, ele pega um brinquedo. Então, vamos começar dentro de casa, organizar essa rotina, porque a escola oferta um ambiente muito organizado, muito estruturado. Então, as crianças pequenas entram em sala de aula, tem a rotina bem estabelecida, o que vem antes, logo depois, qual o momento do brincar, qual o momento do lanche. Então, as crianças aprendem dentro do ambiente escolar essa estrutura, a importância de se concluir algo e iniciar algo e concluir, porque logo depois tem uma outra atividade a ser iniciada que vai ter também que ser concluída. Então, o projeto Hábitos de Estudos lá com os pequenos, a gente traz mais esse conhecimento amplificado do processo, porque se a gente não envolver a família, quando chegar no ensino médio, esse adolescente está extremamente desatento, porque ele nunca foi estimulado a desenvolver essa atenção. Então, a gente faz com os pequenos o projeto, envolve as famílias, na verdade, as crianças levam para casa, né, uma rotina por meio de adesivos. Então, o que ele vai fazer depois que ele chega do colégio, qual o momento da atividade, arrumar a mochila, qual o momento que ele descansa, a gente fala da importância do brincar e do descanso, o momento que ele dorme, o momento em família, a gente coloca a importância de você ter esse momento para fortalecer ainda mais os vínculos, o momento que cada membro ali está passando, fazer essa troca de experiências. Então, o projeto Hábitos de Estudos com os pequenos é o que vai dar base para que, ao chegar no ensino médio, passando por todas as etapas, né, fundamental, anos iniciais, finais, ensino médio, isso faça sentido e não seja algo tão penoso para o adolescente. Porque se essas etapas não são bem desenvolvidas, o adolescente vai ver o estudo como algo chato, eu vou estudar para fazer prova, e vai ser difícil ele conseguir ampliar o pensamento dele, que o estudo é trampolim para algo melhor para ele no futuro, né? Então, são nas crianças que inicia esses projetos, né? Então, lá no nosso primeiro ano,
dá super certo. A gente estimula também com adesivos ao longo da semana, né, normalmente nas sextas-feiras, quando a criança cumpre, né, com as atividades de casa desenvolvidas ao longo da semana. Então a gente coloca que há um objetivo a essas atividades de casa, é uma forma da família acompanhar, mas ao mesmo tempo é para a gente retomar e fixar esse conteúdo que foi explorado dentro de sala de aula. Então a criança recebe o adesivo, aí a gente traz a questão do lúdico, né, o concreto. Então o adesivo é algo de muito interesse dessa faixa etária, e aí são adesivos divididos por cores, mas sempre com mensagens muito positivas. Você conseguiu, você está quase lá, você é capaz. Então, quando mensura mais ou menos a quantidade de atividades realizadas ao longo da semana. E a criança tem a oportunidade, a cada semana ao longo do ano, mostrar mais esforço, se dedicar, a família apoiar mais essa criança e ela perceber a capacidade dela de cumprir esses afazeres da rotina. Então, super funciona. O Projeto Apos de Estudos é um sucesso desde os pequenos, e a gente sabe o quanto que essa parceria, né, de um segmento de ensino com o outro faz com que o resultado dos nossos alunos no ensino médio sejam cada vez melhores por esse trabalho que é desenvolvido lá na base. Isso aí, eu acho que a gente foi muito feliz dentro desse contexto, porque a gente pegou, né, uma profissional que trabalha com a educação infantil, né, a outra orientadora que pega o ensino médio, né, então de uma ponta a outra, né, e um estudante de ensino superior dentro de um curso tão concorrido que é a medicina, né. Mas eu queria aproveitar para Brianda falar um pouquinho, que isso é uma coisa que a gente vivencia dentro da nossa escola, que muitas vezes os meninos, ainda mais quando chegam no fundamental, nos finais, ensino médio também, eles não têm a noção do que está acontecendo com a vida acadêmica deles, né? Então, muito dentro da questão, realmente, do que a escola faz, né? Que é através das avaliações, né? Das provas, das avaliações. E muitas vezes a gente percebe que a gente pergunta para os meninos, e aí, você foi bem? Como é que foi o trimestre? Você conseguiu um bom desempenho e tudo? E como é que você acha que você precisa de quanto? Qual é a média da escola? E às vezes a gente se depara, né, Brianda? Os meninos não sabem se tem prova, qual a nota que eles estão precisando, onde é que eles precisam focar mais para, né, ter resultados, né, como um todo, mas dentro de uma determinada disciplina, dentro de um determinado componente curricular. E eu acho que foi muito legal, porque eu acho que a escola está buscando isso, né, e desenvolvendo uma pasta também para que os meninos possam anotar ali as suas notas dentro do trimestre e um manual, né, de hábitos de estudos para eles entenderem um pouco também a importância disso. Não é só dentro do contexto dessa família também, da nota do menino, mas aquilo que ele assimila, o que a gente está buscando é que eles realmente tenham a assimilação de conteúdos. Então, Brianda, sua vez, vamos lá. Sim. Eu acho que complementando também um pouquinho da minha fala inicial, eu volto na questão das metas, né? E aqui até fiz uma anotação que é importante quando a gente trabalha ali com os meninos, as metas, né? Tem que ser específicas, mensuráveis, alcançáveis e relevantes. Então, quando a gente fala dele conseguir entender e conhecer um pouquinho sobre aquilo que ele está fazendo, sobre o resultado que ele está buscando e conhecer a proposta, porque muitas vezes o aluno sabe, mas a média é 7, mas como é que eu vou alcançar essa média? Então, assim, ele precisa realmente colocar essa meta, estabelecendo essa meta, em cima dessa meta ele vai buscar alcançar essa nota. E eu falo muito com os meninos sobre a importância, você não tem que estudar para tirar média, você tem que estudar para ser o melhor para você, mas muitas vezes você não tem muita habilidade naquele componente curricular, e tá tudo bem, o 7 naquele componente curricular, naquele momento vai ser o seu 10, mas você tem que ter isso numa visão muito clara, e como a Tânia colocou, por que a escola pensou nessa pasta, né, e é uma pasta que foi desenvolvida aqui para todos os segmentos de ensino, na verdade do 6º ano até o ensino médio, então nessa pasta aqui eles vão ter a oportunidade aqui de anotar qual é a nota que eles tiraram na 1, na 2, na 3, na 4 por trimestre, e no final do ano eles conseguem fazer ali o quanto eu atingi. Mas acima disso, o mais importante, assim, é que ele perceba, poxa, aqui, vou dar um exemplo, em biologia, poxa, meu ponto fraco é esse. Então, quais são as estratégias que eu preciso adotar daqui para frente? O que eu preciso fazer para mudar?
Então, o mais importante é que ele consiga identificar. É o que eu sempre falo, o que passou, a gente não vai conseguir voltar lá atrás e fazer diferente. Mas a gente vai conseguir fazer uma avaliação e buscar daqui para frente aonde eu preciso melhorar. E é isso que os meninos, né, buscam sempre estar correndo atrás. Mas para você também, né, iniciar e conseguir finalizar, a gente precisa ter ali um ritual, que eu costumo chamar assim, né? Um ritual para você iniciar sua rotina de estudos e a recompensa. Então, o que eu falo para eles? Assim, antes de você iniciar o seu momento ali de estudos diário, mesmo que ele seja um momento fracionado, que é importante, não, eu vou começar a fazer a coisa que eu gosto. Eu vou ouvir uma música que é legal. Não, antes disso, eu vou fazer uma técnica de relaxamento. Os meninos ali do ensino médio, muito geração saúde, inclusive, assim, gosto muito de me espelhar em alguns. Faça uma atividade física antes, né? Vou comer uma coisa que é gostosa. E aí, depois que você terminar a sua atividade, você também precisa ter algo legal ali de concreto. Poxa, eu terminei. Não, já que eu terminei, agora eu posso mexer no meu celular. Agora eu posso ficar ali, né? Correndo ali a tela um tempinho. Não, então vou assistir uma série legal, ou sei lá, vou sair com meu amigo. Então, assim, ele também precisa estabelecer e ter isso determinado, porque senão, se você não começa a colocar esses comandos e não começa também a condicionar o nosso cérebro, eu falo muito para eles, ele é um pouco sabotador. Então, se você não coloca metas claras, então assim, quando eu falo aqui das metas, você tem que colocar hoje, de 18 às 19, eu vou estudar matemática, capítulo tal, vou fazer a revisão do conteúdo e vou fazer os exercícios da página tal, item tal e tal. Então, você tem que colocar algo bem claro mesmo. E depois que eu fizer isso, eu vou fazer tal situação. Então, se ele começa a fazer isso dessa forma, automaticamente aquilo ali vira uma rotina. E aí eu falo muito sobre a questão de você iniciar pelo menos os 21 primeiros dias. Então, não é fácil começar, a gente sabe que quando não se tem rotina é difícil, né? Os nossos alunos, eles são motivados desde a educação infantil justamente por isso, porque eles precisam já chegar no ensino médio tendo rotina. Lá a gente vai adotar o quê? Uma estratégia de alta performance. A cobrança ela é muito maior, porque o número de componentes curriculares triplica. A quantidade de aulas, são 7 aulas por dia, fora a quantidade de simulados que eles precisam fazer, e eles estão sendo preparados não só para as avaliações internas, mas as avaliações externas. Então, assim, se ele não começa, né, a estabelecer tudo isso aí, para ele realmente é muito complicado. Então, o que é importante desse aluno sempre colocar em prática nesse dia a dia dele? O que eu quero fazer? A gente tem que ter, eu falo muito isso para eles, a gente tem que ter uma agenda mensal, uma agenda semanal e uma agenda diária. E no final do dia, eu vou lá, ticando, eu fiz, eu não fiz. E é importante. O que eu não consegui fazer hoje, mas é importante, eu tenho que jogar para algum dia da semana. E se no final da minha semana eu não conseguir concluir todas aquelas atividades, eu vou jogar aquela atividade para a próxima semana. Então, assim, a organização, gente, é a base de tudo, o autoconhecimento, né? Essa troca, é a gente realmente motivar os nossos alunos com pequenas ações. Então, quando a escola pensa nessas estratégias de ter uma pasta, dele guardar as avaliações, às vezes eles sentam comigo e falam, poxa, me ajuda. Eu, tá bom, cadê suas provas? Ah, não sei, eu não guardei, eu joguei fora. Não pode, isso é um documento. É com esse documento aqui que você vai saber onde você precisa aprimorar as suas habilidades. Então, bora lá. Então, é por isso, essa pasta, ela não tem só o objetivo de guardar e de anotar, ela também de guardar todo aquele material que eles vão recebendo, assim como as atividades que a gente vai desenvolvendo, como eu falei, são sempre atividades, né, que têm um cunho prático. Então, a gente teve uma atividade que trabalhou ali com os meninos virtudes e disciplina na primeira série, então eles tiveram algo concreto, a gente falou um pouquinho sobre rotina na segunda série, eles tiveram um momento concreto. Então é basicamente nesses pontos que a gente faz esse fechamento ali, né, do ciclo dos meninos no ensino médio, e em cada etapa a gente vai, dependendo da maturidade do aluno, a gente vai aprimorando. Então, tem alunos que a gente consegue essa compreensão em um tempo mais rápido, outros a gente precisa de um trabalho assim mais personalizado.
Então também não adianta eu chegar aqui, falar, vamos estabelecer metas. Não, cada aluno tem um tempo, cada aluno tem uma rotina, né? Vamos colocar técnicas de estudos. Não, peraí, eu não vou conseguir chegar nessa técnica se eu não consigo ter um pré-requisito básico. Então tudo é um conjunto, acontece muito em parceria com os professores, essa questão da elaboração do manual que a gente vai disponibilizar para os alunos. Então foi um manual elaborado com a colaboração dos professores, com muitas dicas, né, legais, coisas práticas também que eles podem estar fazendo fora da escola e dicas também para os pais, né? O sucesso do aluno, ele está atrelado a isso, escola, família e o aluno. Eu costumo dizer para os meus alunos assim, a família segura em uma mão, a escola segura em outra, mas os passos você precisa dar. A gente vai estar ali para te dar força, se você cair, a gente poder dar o equilíbrio, mas você precisa realmente entender. E ele só vai entender se ele se conhecer. É isso aí, né? Manter a rotina não é impossível. É preciso eles terem foco, né? Mas mesmo, né, a gente vendo tantas distrações que hoje o mundo moderno traz, e principalmente celulares, né, que bom que a lei agora determinou dentro da escola, né, nas atividades, é tão bom a gente poder ver os meninos se olhando, conversando entre eles, né, e tudo em momentos de intervalo. A gente sabe que são distrações, a gente tem essas distrações, né? A gente também peca um pouco em alguns momentos com essas distrações, mas a gente precisa vencer a procrastinação. E aí eu quero saber quais são as dicas que os nossos convidados têm para poder vencer a procrastinação. Vai lá, João, começa por você. Claro. Então, assim, a questão da procrastinação, eu correlaciono muito isso com a questão de você sempre esperar a hora ideal para fazer alguma coisa, né? Então, assim, se você tá aqui no celular e fala assim, cara, nossa, eu vou estudar, mas assim, eu acho que tá muito quente agora, vou esperar esfriar um pouquinho, né? Aí, assim, enquanto isso, eu vou ficar aqui no celular. E aí você pega um instrumento que é o maior aliado da sua procrastinação, que é o celular, e aí você se perde ali dentro, né? Então, a primeira coisa é você tentar limitar essa quantidade de horas que você passa no celular, atrelado a não esperar o momento ideal para fazer nada, né? E aí a gente fala até um pouco da questão do ambiente de estudo. Então, se o seu ambiente de estudo te propicia a procrastinação, você não vai ter um estudo adequado. Então, se você tem, por exemplo, vai estudar, senta para estudar, e tem um celular, ou tem uma televisão ligada, ou às vezes você coloca uma música que te deixa muito alerta. Então tudo isso vai fazer com que você procrastine mais. Uma outra coisa que você pode fazer é você colocar metas pequenas ao invés de metas grandes. Porque essas metas pequenas, elas vão te dar uma sensação de que você está progredindo nos estudos. E aí isso vai fazer com que você continue e você diminua a questão da procrastinação. E aí esse ambiente de estudo, ele pode favorecer um ambiente que você consiga ser uma pessoa que tenha uma produtividade maior, ou ele pode te sabotar. E aí um exemplo, até um método assim, que eu gosto bastante para você diminuir a procrastinação é o método Pomodoro. Esse é um método também amplamente conhecido e difundido, mas ele, para quem tem dificuldade de começar a estudar, ele é um método muito bom. Em que consiste esse método? Ele consiste em você colocar um timerzinho assim, um alarme, um despertador, qualquer coisa. E aí, nos primeiros 25 minutos desse timer, você vai ter 100% de foco. Então, se eu estou estudando, eu vou ficar estudando, não vou pegar celular. E aí, às vezes, a mente do estudante lá fica assim, nossa, mas eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer aquilo outro. E ele começa a se distrair. Você deixa um bloquinho de notas do lado e fala assim, ó, eu vou anotar isso aqui para que no tempo que eu tenha de descanso eu resolva isso. E aí você tenha 25 minutos, só 25 minutos de estudo, nesse primeiro momento. Aí ele toca o alarme. O que você faz? Você faz um descanso de 5 minutos, levanta, vai ali, vê alguma coisa ou outra, 5 minutos, volta, faz outros de 25. E aí você vai ter ali 50 minutos de produtividade e 10 minutos de pausa. E aí você pode repetir isso, e a cada 4 ciclos de estudo você faz um intervalo maior. Mas isso me ajudou muito quando eu estava procrastinando para estudar. Então isso aqui foi uma dica prática que eu levaria, principalmente para quem tem dificuldade de estudar. Bacana. Excelente. Isso aí. E aí, Renata, qual a dica aí para gente dentro desse contexto do infantil, né, entre estudo, lazer, né? Qual a... Tânia, eu diria do infantil a nós adultos, idosos, assim, o equilíbrio entre o lazer e o estudo, ou aquilo que a gente quer aprender, tem que caminhar lado a lado, né? Então esse equilíbrio é essencial. A gente falou assim, mas eu preciso, como que eu vou entender o que está em desequilíbrio? Tudo que está além está em desequilíbrio, ou está muito aquém. Então assim, eu estou muito ansiosa,
tô muito nervosa, né? Ou eu tô assim, né, desanimada. Há um desequilíbrio. Então, o momento para a gente conseguir ter resultados, o equilíbrio, ele se torna algo fundamental dentro da sua caminhada, dentro desse processo. Então, a questão do lazer, não necessariamente você tem que se manter uma rotina, mas de vez em quando tentar trocar esse lazer, né? Novas experiências, o momento de descanso com novidades, isso ajuda você entender melhor as suas necessidades dentro das metas que você traçou em relação a estudo, a prova, aquilo que você vai fazer. Então, falando de uma sociedade hoje, né, nesse campo da saúde mental, como a maioria de nós estamos adoecidos, né, pela rotina tão intensa, você primeiro precisa perceber os sinais que o seu corpo dá. É uma dor de cabeça, é algo físico, né, ou às vezes é uma indisposição, uma irritabilidade. Então, a partir daí, você tem que fazer uma análise do todo, não abrir mão daquela sua meta, que é o estudo, mas, ao mesmo tempo, você avaliar a sua rotina e tentar entender o que você tem que ampliar um pouquinho ou diminuir um pouquinho para que você fique em equilíbrio. Então, você se conhecer. A Brianda trouxe muito isso, né? O autoconhecimento. Então, uma vez que eu sei qual é o meu equilíbrio e eu estou muito mais nervosa durante aquele período, pode ser que trocar a técnica de estudo pode me ajudar. Eu vejo pessoas que às vezes adquirem, né, aulões e tem uma meta para ser alcançada de estudo diário. Aquilo é muito bom para muitas pessoas, mas para outras pode gerar um nível de ansiedade enorme, porque ela não está habituada com aquelas metas, né, de curto intervalo de tempo. Então, avaliar quais são os métodos para você atingir os objetivos de estudos e, paralelamente, o que você consegue equilibrar na sua vida pessoal, no brincar, né? Às vezes as crianças na alfabetização, os pais, vai repetir tantas vezes tal palavrinha que errou, né? A letra tem que estar bonita. Sim, a gente tem que ter cobrança em relação a tudo isso, mas a gente não pode fazer com que o tempo do brincar, o tempo da infância deixe de existir, porque às vezes a gente tem um excesso na cobrança, porque está na alfabetização, porque está perto do vestibular, porque tem prova tal dia, e a gente deixa de observar se paralelamente a essa rotina intensa, há um momento da criança não ter acesso a nada disso, ela parar e poder vivenciar ou novas experiências, né, que vai trazer um conforto, um bem-estar, ou realmente ter acesso àquilo que a deixa bem, feliz, enfim. Então, pensar nisso. Estudo, e tanto o estudo quanto o lazer precisa trazer equilíbrio na sua vida. Então, se avaliar constantemente. Você pode estar no final do processo, véspera de prova, você precisa se reavaliar, porque às vezes o resultado não vem por esse desequilíbrio, né? Então, é um ponto importante e eu deixo essa dica aí. Se avalie sempre dentro desse processo. Bacana. Brianda, e aí, como é que é para a gente não procrastinar e dar conta do recado? São dicas de ouro, né? Complementando o que a Renata trouxe aqui, a questão da prova. Muitas vezes não é aquele que está melhor preparado, mas é aquele que está bem no dia da prova. Então, você precisa realmente ter esse equilíbrio, né? Entre o conhecimento, o descanso, o lazer, um momento ali de relaxar. E aí a dica que eu tenho é assim, não espera a motivação para você começar, sabe? Comece, que na caminhada essa motivação ela vai surgindo. O importante assim não é o resultado final, é você começar, é você dar o primeiro passo, é você perceber, eu consigo. E aí, para quem está nos assistindo, nos ouvindo aí, coloca num papel, sabe? Qual é o seu ponto forte, qual é o seu ponto fraco em cada disciplina, o que você pode fazer para melhorar, o que é urgente naquele dia, o que é importante, o que eu posso adiar, o que eu posso delegar. A gente às vezes fala, poxa, mas é adolescente, não consegue. A gente consegue, sabe? É um trabalho de formiguinha. É você sentar e você ter esse planejamento inicial, sabe? Dar esse pontapé. Então, muitas vezes, né, a procrastinação, ela vem quando o aluno fala, tô muito cansado, eu não tenho motivação, nada tem incentivo. Não, você não tem que esperar o melhor momento. Você tem que fazer o momento. Aquele momento ali pode ser desafiador, você pode estar passando por questões pessoais, você pode estar com notas ruins, mas dê o primeiro passo. Um dia por vez, que você com certeza vai ver esse resultado lá dentro daquilo que você tem como um sonho, como um objetivo, né? Você vai conseguir alcançar. Eu acho que é isso, né, pessoal? Acho que agora a gente deixa assim um espaçozinho para uma fala rápida, né, de como é que isso né, para você significou e tudo. Então, fala um pouquinho rápido, João, o que isso significou para você, depois a Renata, a Brianda, para que a gente possa ir finalizando esse momento, fazendo até uma revisão,
né, do nosso momento, né? Então, trazendo dentro desse contexto do projeto Hábitos de Estudo, a nossa revisão do nosso bate-papo aqui. Com certeza. Assim, o que deixa a entender, assim, de todo o projeto que vocês fazem e desse podcast é a seriedade em que o estudo é levado aqui dentro do colégio, sabe? E isso, para mim, assim, é muito importante porque, para mim, também é muito importante essa questão do estudo. Diversos são os benefícios, mas aquele que eu levo para dentro do meu coração é uma frase de São José Maria Escrivá, em que ele diz o seguinte: para um apóstolo moderno, 1 hora de estudo equivale a 1 hora de oração. Então, assim, para você ver o tamanho da importância do estudo, né? Então, assim, um estudo, quando ele é levado a sério, em que eu entrego aquilo que estou fazendo como forma de agradar a Deus, eu não estou estudando simplesmente, eu estou ofertando isso a Deus, adquire uma importância muito maior na minha vida. Então, eu consigo levar muito mais a sério aquilo que eu estou fazendo e eu consigo, por consequência, ver muito mais resultado nesse processo. Então, eu fico com essa frase, né, que é até de caminho. Para um apóstolo moderno, 1 hora de estudo equivale a 1 hora de oração. Muito bom. Ótimo. Bom, eu diria assim, que o que nos diferencia é o esforço, né? Então, independente das minhas dificuldades e limitações, se eu me esforçar, eu tenho possibilidade de alcançar o que eu almejo. Então, eu diria assim, para encerrar esse momento, primeiro, busque sentido naquilo que você faz. Se eu vou estudar para aquela prova, como a gente falou aqui em vários momentos, né, não é só por fazer a prova, mas tem que fazer um sentido, né, como esse olhar que o João trouxe. Então, busque sentido naquilo que você faz, nem que no sentido não seja para concretizar algo por agora, nem que seja isso a curto, médio ou longo prazo, mas tem que fazer sentido para você. E o esforço, né, só depende de nós. Por mais que a família queira, por mais que a escola queira, tem uma estrutura muito bem organizada, há profissionais envolvidos que tenham conhecimento para poder dar esse suporte, se o desejo, a vontade, o esforço não partir da pessoa, do jovem, do adolescente, provavelmente a falta de resultados vai ser em função disso. Então, é acreditar em si, buscar meios, que não vai faltar apoio, né, durante esse processo. Então, é isso. O esforço é a única coisa que nos diferencia. Brianda, conta um pouquinho aí, né? Dá essa amarrada final aí pra gente. Não, fazendo esse fechamento aí dessa temática tão importante, é de colocar pro aluno, assim, muitas vezes ele fala, quando eu me formar em medicina, eu vou ser feliz, né? E até lá, você vai fazer o quê? Então, você tem que tornar essa trajetória, assim, importante, né? Realmente superando as suas dificuldades, colocando em evidência as suas habilidades, sendo feliz nesse processo, mas, acima de tudo, assim, tenha em mente que você tem que ter um projeto de vida / projeto vital. Qual é a marca que você quer deixar para você, né, do seu nome na vida das pessoas, né? De que maneira você quer ser lembrado, né? Você quer ser lembrado daquela pessoa que só procrastinava, que não queria fazer, que era preguiçosa. Você quer ser lembrado daquela pessoa, assim, que superava os desafios, que buscava. Isso não só na escola, né? A gente também traz isso para o mercado de trabalho. Eu falo muito com os meus ali que estão muito próximos das escolhas ali da vida adulta, assim, qual é o profissional que você quer ser, né? Porque, assim, com o tempo você ainda consegue empurrar algumas situações, mas logo o desafio ele vai aparecer, então você realmente tem que estar preparado ali para esse momento. Então, assim, pense bastante, assim, qual é a marca que você quer para a sua vida, de que maneira você quer que as pessoas lembrem de você, e principalmente, assim, comece, dê o primeiro passo. Não é fácil, mas você vai conseguir. Eu acho que foi muito enriquecedor, né? Eu acho que isso que o João trouxe também, dele estar com esse olhar de fora, né, da importância do que o colégio dá para esses momentos, né, para os hábitos de estudos, para que realmente os meninos tenham conhecimento. Eu acho que assim, é um empenho de todos aqui, de toda a equipe pedagógica, dos nossos professores que também se dedicam muito para que realmente a gente tenha meninos diferenciados, meninos que vão fazer a diferença dentro do mercado de trabalho, dentro das universidades, e é isso que a gente busca. A gente sabe disso, que é uma equipe realmente que se empenha, se dedica para que isso tudo realmente aconteça. Então, eu só tenho a agradecer, né? Agradeço imensamente a cada convidado e, claro, a vocês que estiveram aqui conosco até agora. Esperamos que este episódio tenha te inspirado a repensar sua rotina de estudos, a repensar as revisões que você precisa fazer na sua vida e nos seus estudos. Se você gostou,
Compartilhe com seus colegas, famílias e continue nos acompanhando no La Salle Cast. Até a próxima!